abrir espaço aqui e cumprimentar o vereador Aires Merlim, ele que é presidente da Câmara Municipal de Pardinho. Vereador, boa noite. Boa noite, Frajola. Obrigado pela oportunidade. Boa noite à população pardinhense que está sempre nos acompanhando e a toda a região aí que esse canal atinge. Mestre, queria saber o seguinte, como é que está sendo sua gestão? A gente sabe, já acompanhei o seu trabalho como vereador em legislaturas passadas, o senhor sempre ferrenho, ali fiscalizador, já tivemos muitos entreveiros, mas tivemos sempre o respeito um para com o outro, né? O senhor sempre fiscalizou, sempre questionou, nós também sempre noticiamos, tantas as suas ações, quanto também aquilo que a gente entendia que era exageros tá, de sua parte, mas sempre tivemos esse canal aberto de respeito. Hoje, na presidência da Casa de Leis, é aquilo que o senhor esperava? A Câmara ela tem condição de dar essas condições para que os vereadores executem o seu trabalho, seja de fiscalização, com assessoria jurídica, com assessoria ali legislativa? Como tem sido o trabalho seu em apoio aos seus colegas? Ó, Frajola, falar bem a verdade para você, tem muito que se fazer na Câmara, mas a gente fez muito, porque eu fiquei 8 anos no mandato, eu não tinha acesso nenhum, eu não tinha condições nenhuma de trabalho, e pelo menos agora, todo mundo são tratados da mesma maneira. A gente tem um jurídico que atende a todos, a gente mudou a Câmara, contratamos uma menina lá para dar um suporte, a menina foi uma bênção de Deus, ela faz um trabalho perfeito. Contratamos o Ítalo também, que é um menino aí que tem profundo conhecimento, e tudo isso ajudou, junto com os funcionários que a gente já tem na Câmara concursado. Mas uma das primeiras medidas que eu tomei foi quando, de presidente, eu fiz as comissões funcionar, porque jamais eu participei de uma reunião de comissão, não existia. O parecer já vinha pronto, você simplesmente assinava. E nesse negócio das comissões funcionar, começaram a aparecer muitos problemas, principalmente do regimento interno, que é muito atrasado, tivemos que fazer muitas mudanças. O regimento interno nosso parece uma coxa de retalho, tanto remendo que tem. E outras ações que a gente implementou, deu resultado e mudou muito, principalmente a população está apoiando, está aprovando, e eles têm também todo o acesso na Câmara. A Câmara virou uma casa do povo. A gente lembra que a gente sempre esteve ali acompanhando os trabalhos ali, e a gente sabia ali das dificuldades, às vezes até os funcionários, né, até os vereadores tinham essa dificuldade em estar se colocando mais próximo do povo, né? O povo participando mais, buscando aí o empenho de cada um junto ao executivo. Agora, com relação ao orçamento ali, as despesas elas têm batido, falta dinheiro na Câmara, seria preciso mais ali para implementar essas condições de trabalho para os vereadores? O que vocês têm hoje é o suficiente ou dá para melhorar? Então, o orçamento da Câmara, ele faz mais ou menos 6 anos que não tem reajuste, vem vindo na... Mas mesmo com toda a dificuldade, na campanha nós vimos vários problemas, e um dos problemas era o transporte dos trabalhadores, que os ônibus são antigos, sempre quebrava, aí não... Daí a gente fez de tudo, economizou R$158 mil e devolvemos para o executivo para comprar um ônibus para transportar o trabalhador. Isso não foi feito, ele usou o dinheiro para outra finalidade, mas a Câmara é um prédio que está necessitando muito de reforma, de manutenção, principalmente no telhado, porque quando chove é balde para todo lado, encharca a Câmara. E esse ano, pela LDO, a gente está propondo um pouco mais, simplesmente para fazer essa manutenção na Câmara, porque mexer no telhado lá não vai ficar barato. Hoje a gente acompanhou ali o trabalho da Casa de Leis, do jurídico, de todos os vereadores.
com relação à fiscalização. Como está essa relação entre o Executivo e vocês? Os requerimentos são respondidos? Existe esse respeito de mandar os documentos solicitados para que vocês possam estar cumprindo com o papel de vocês, de fiscal do povo? João, a situação entre o Executivo e o Legislativo não é nada boa. Não tem diálogo, não tem conversa. O requerimento ultimamente deu uma melhora, mas continua a resposta vaga, sem coisa. A gente faz muito requerimento solicitando informações e além de não responder, a gente ficar cobrando, e quando responde, não tem nada a ver com o que a gente pediu. Então, ele está dificultando a fiscalização, está dificultando o nosso trabalho, e isso aí, quem perde é a população. A gente tem consciência disso. É muita denúncia que a gente está fazendo, mandando para o Ministério Público, mandando para o Tribunal de Contas, e a cidade não anda, a cidade está parada. É uma pena, porque quando começou essa administração, ele estava com 7 vereadores, 7-2, e hoje está 5 ou 6 contra. Então, é uma situação difícil que está tendo lá, sim. Dentro dessa questão de fiscalização, foi na sua gestão agora lá na Casa de Leis que nós tivemos aí a cassação de um vereador. Como o senhor viu esse trabalho? A gente viu ali as dificuldades que vocês tiveram para prosseguir com esse processo, para concluir esse processo aí de cassação, mas como o senhor vê? Isso manchou ali a Casa de Leis, esse processo de cassação? Não, eu acho que não manchou, não. Pelo contrário, eu acho que afirmou lá uma posição que a gente quer de transparência, de lealdade e de correção. Agora, esse processo de cassação, jamais eu imaginei que eu ia ver caçar algum vereador em Pardinho. Mas é um processo que deu trabalho, a justiça, você faz, a justiça barra, depois você recorre, volta e fica nesse coisa. E, além de tudo, o regimento interno não era claro que você tem que fazer isso, aquilo. Um artigo pula para o outro volta para cá. Então, e nessas brechas aí, você sabe que a justiça, eles conseguem liminar. Mas eu acho que foi um ponto positivo da nossa Casa de Leis lá, porque a partir desse momento os vereadores passaram a pensar de outra maneira. O senhor falou que o prefeito, quando entrou, ele tinha 7 e hoje já tem 6 contra ele, certo? O senhor, salvo engano, o senhor era da base do prefeito, né, quando o senhor entrou. E hoje, o que levou o senhor, aquilo que o senhor cobrava das outras gestões e aquilo que o senhor se propôs a que o seu governo agora fizesse diferente, o senhor foi traído pelo candidato que o senhor defendeu, que o senhor acreditava que faria a diferença? Com certeza, porque o que eu passei quando eu cito o mandato passado, eu não estou citando fulano, ciclano, é o que acontecia, eu estou falando a realidade que acontecia. Então, nessa composição nossa aí, a gente fez uns acordos para ter essa junção. Porque muitos cobravam a gente que tinha que juntar para não perder e tal. E antes de começar o mandato, a gente já viu que o negócio não seria do jeito que a gente planejou. Porque a minha intenção, eu sou um cara que gosto de ir na casa das pessoas, tudo, era fazer realizações que atingisse e beneficiasse a população. E eu vou contar só uma passagem aí. Na diplomação que a gente tivemos na Câmara de Vereadores de Botucatu, depois de lá nós fomos tomar um café. Os 9 vereadores, o vice-prefeito e o prefeito. Chegamos lá, tal, o Joel Neto falou, prefeito, e fulana, o que o senhor vai fazer com ela? Não, tá fora. Quando começou o mandato, a fulana estava lá. Então,
eu não sei por carga d'água, e se ele tivesse atendido, não teria acontecido esses desvios que teve aí, que foi uma situação bem triste para a cidade de Pardinho. Nós tivemos, divulgamos e vimos na imprensa toda, em rede de televisão até, o escândalo que foi aí a administração de Pardinho, principalmente das pessoas ligadas ali, mais próximas, né, ao prefeito, cargos em comissão, pessoal do setor de compras, licitação. Então, um verdadeiro escândalo. A farra na prefeitura de Pardinho, que hoje, em qualquer cidade que a gente chega aí, o pessoal fala, viu, e o que deu aquela farra lá de Pardinho? Todo mundo fala isso, todo mundo pergunta, por que não vê mais notícia nenhuma? Então, hoje, na realidade, o que aconteceu? Por que não se ouve mais notícias nesses casos? A gente percebeu ali, as pessoas eram réu confesso, ali nós tivemos acesso a áudios que a pessoa ela confessava, olha, eu peguei isso, eu comprei isso, eu autorizei isso para tal pessoa, o vereador tal teve acesso a isso, ele abastecia, o outro, não sei quem lá, pegou pneu para o carro, olha, ele tem que comprar um sapato, não sei para quem. Então, isso ficou muito, muito, muito transparente, certo? Isso veio, isso ficou muito claro. E aí o pessoal fala, viu, a Câmara de Vereadores, ela tem sido conivente. Por que a Câmara não tomou essas providências? A Câmara não fez nada, vai deixar do jeito que está. Ah, não, vamos levar só na polícia, e a polícia que faça o papel, mas e o julgamento político? O que a Casa de Leis tem feito? O que vocês têm feito com isso? Qual o procedimento? Frajola, isso aí é uma situação triste que a população não entende, muitos não entendem. Mas a gente não parou, não. Há cerca de mais ou menos 10 dias atrás, teve um mandato de busca e apreensão na casa transitória. Chegaram com as notas lá, chamaram as meninas que estão na assistência social agora. Cadê isso? Não tem. Cadê aquilo? Não tem. Cadê o rack? Não tem. Cadê o armário? Não tem. Então, aí o negócio está seguindo, a gente está em cima. Além disso, nós mandamos para o Ministério Público, está se investigando. E as meninas que confessaram, elas realmente entregaram as coisas lá na delegacia, então a réu confessa. Mas o que eu acho, e teve uma sindicância, teve o processo administrativo, inclusive nós fizemos um ofício solicitando todo esse depoimento da sindicância, do processo administrativo. Ele não respondeu, ele não vai dar, nós vamos na justiça. Daí demora. Mas, na minha opinião, eu tenho quase certeza, essas pessoas que foram julgadas no processo administrativo aí, são peixe pequeno. Tem peixe maior por trás disso. E isso aí foi parar na delegacia, na seccional, porque nós levamos. Isso aí era uma obrigação para um cara que quer ver a coisa certa, do prefeito levar. Igual o Pardini fez esses dias lá, teve um problema, ele levou. Se a gente não leva, tinha morrido. E ele, no processo administrativo, ele arquivou. Só que se arquivou, então põe as pessoas a trabalhar. Encostou uma na escola estadual, encostou outra no meio ambiente, encostou outra acho que na casa de idoso lá. Então, quem está pagando isso? É a população. Ele foi prorrogando, ficou mais de 5 meses para concluir isso, a pessoa em casa e recebendo. Então, a gente está indo atrás, a justiça é demorada, mas nós não paramos, não. E por uma cidade pequena, igual Pardinho, chegar as viaturas da polícia e lá na casa transitória, isso aí entristece. É vergonhoso, né? É vergonhoso. Então, no caso da sindicância, só para a gente esclarecer, no caso da sindicância da prefeitura, a sindicância ela finalizou e foi arquivada as denúncias contra os servidores. E esses servidores não voltaram para os mesmos cargos, mas continuam. Além disso, estavam recebendo quando estavam afastados e eles continuam agora em outras funções, é isso? Exatamente, praticamente encostado. Certo. E com relação à delegacia da seccional, o senhor falou que teve esse mandato de busca e apreensão.
Esse mandato veio pela Justiça, não foi a Câmara que pediu nada. Não. É da O Justiça. delegado, o doutor Tá. Mauro, pediu para o Ministério Público, ele lá, através do juiz, autorizou Certo. esse mandato. Pois é, em cima disso, tendo em vista que o procedimento administrativo foi arquivado, tendo em vista que a polícia está fazendo o papel dela, a Casa de Leis, vocês já discutiram algum procedimento que vocês vão fazer agora, de fato, seja com relação a esse procedimento administrativo que foi arquivado, ou seja, uma ação paralela junto a esse da polícia, agora a questão política, vocês vão estar instituindo alguma comissão? Existe uma comissão dessa permanente ou não? Não, a comissão não existe. Mas o que a gente fez, a polícia certamente vai enviar para o Ministério Público, coisa. Mas, para adentrar, nós pegamos todo esse processo e enviamos para o Ministério Público. E nós estamos querendo todos esses depoimentos que teve, que a gente sabe que teve depoimento lá que a pessoa realmente apontou, mas nós não sabemos se eles usaram esse depoimento. Nós queremos todo esse depoimento da sindicância e do processo administrativo que venha para ter transparência, para a gente ver realmente qual a posição que foi tomada para chegar à conclusão que ia arquivar isso aí. Tá, esse requerimento solicitando essas informações, vocês já fizeram e ele não respondeu ainda? Não, por enquanto não respondeu. Tá. E tenho certeza que prazos não vai... já venceram os prazos? E tenho certeza que não vai responder. Tá. Então existe essa possibilidade, vocês vão entrar na justiça para requerer isso? Sim, com toda certeza. Certo. Nós não paramos, nós estamos indo. Só que na delegacia lá, a gente falamos lá com o doutor Mauro, ele falou, tem que ter paciência, isso aí eu dependo do Ministério Público, vai andando, só que demora, e a população não tem muita paciência não, e acho que vai acabar tudo em pizza. Mas não vai acabar, você pode ter certeza disso. A gente fala isso por quê? Porque a gente tem andado aí pelos municípios, e é isso que a gente ouve, o pessoal fala, viu, aquele barulho lá de Pardinho lá colocaram pano quente, lá sossegou, você vê que está tudo quietinho agora, ninguém fala mais nada. Na justiça, a gente sabe que consegue prorrogar, que demora, os recursos são vários, né? Então, o prefeito vai acabar saindo da gestão dele e não se resolveu e não teve seu nome envolvido em nada de fato nesse caso. Então, eu estou perguntando para o senhor porque é isso que a gente ouve, né? Onde a gente vai, as pessoas, na realidade, tiram sarro de Pardinho. Fala, rapaz, que baderna daquela, foi escancarado, meteram a mão ali escancarado, como diz o outro, foram no banheiro com a porta aberta, certo? E a gente percebe que, de fato, não houve nenhuma punição, né, para aqueles que desviaram recursos públicos, que se apropriaram de recursos públicos. Então, isso é uma situação que acaba ficando feia para o município e para toda a classe política, né? E a gente espera que se resolva por isso. A gente torce para que se resolva o mais breve possível, para que não venha continuar sendo manchada. Por mais que exista os problemas na política, nós não podemos deixar com que a classe política toda seja manchada. Que Pardinho, queira ou não, sempre foi respeitada na região. Todos os agentes políticos ali sempre foram respeitados. E agora, nessa gestão, você vê que tivemos vereador cassado, um fato histórico aí para o município, né? Tivemos vereador cassado e agora a gente tem aí esse escândalo de desvio de dinheiro, que foi claro isso. Nós podemos falar que houve desvio de dinheiro, tá? Não é suspeita, não. Houve desvio de dinheiro, né? E o prefeito não fez nada. Nem falar sobre o assunto o prefeito quis falar. Todo mundo procurou o prefeito, eu fui um dos que procurei o prefeito, e o prefeito não teve coragem de falar. Tá? O cara que é líder, o cara que é o gestor, no mínimo teria que defender seus soldados. No mínimo ele teria que vir e falar, não, foram acusados, foi um que fez isso, não foram os servidores que compactuaram com isso, não. Pelo menos teria que defender. Né? Já que se ele não iria tomar nenhuma providência, pelo menos que defendesse. Além de tudo, foi omisso nisso. Tá? Não defendeu o povo, porque não defendeu o patrimônio público, não zelou pelo patrimônio público, deixou meter a mão. Aí o que acontece? Não tendo acesso a esses depoimentos, nós não sabemos se ele também era conivente, se ele também estava no bolo. Se chegou sapato, se chegou tênis, se chegou coisas maiores lá na casa dele também. Por quê? Não dá acesso aos depoimentos. Que os servidores iriam falar, olha,
quem autorizou a gente fazer isso foi tal pessoa, foi o prefeito, foi a mulher do prefeito, foi o chefe do gabinete dele, foi esse, foi aquele, foi eles que mandaram. E como a gente fez isso para eles deixaram a gente fazer um pouquinho para nós. Então, isso, tendo acesso aos depoimentos, a gente iria saber. Não, o prefeito não sabia de nada, nós estamos envergonhados porque ele acreditou na gente e nós sacaneamos com ele, nós sacaneamos com a gestão dele, ele veio para trabalhar para o povo, então isso poderia estar no depoimento também. Porque se as pessoas, se ele não tivesse envolvimento nenhum, se ele não tem envolvimento nenhum, o funcionário não ia falar que ele tinha. Não ia falar que um chefe de gabinete dele, que esposa, que outra pessoa teria. Mas não, nós fizemos por conta própria, nós que vimos a oportunidade que faz o ladrão. A gente viu que ele estava com os olhos fechados, a gente foi lá, que ele não conhecia, era marinheiro de primeira viagem, né? Então a gente viu que ele não conhecia o sistema, a gente aproveitou. Então, poderia ter isso no depoimento que livraria ele. Mas como ninguém tem acesso aos depoimentos, sequer ele aceita falar sobre o assunto, porque não falou sobre o assunto com ninguém. Eu lembro que uma vez eu mantive contato com ele, falou, não, eu vou dar uma entrevista para falar sobre isso, tem que esclarecer, até hoje, nunca mais me atendeu. Sumiu. Então, são essas coisas que a gente espera que vocês, como legislativo ali, como os fiscais do povo, que vocês consigam essas informações para que traga para a população e que não fique só no cenário político. Ah, não, porque é contra, porque é oposição. Não, queremos saber a verdade, sendo situação ou oposição. Quem se beneficiou? Como foi? Quanto foi? Qual foi o prejuízo para o município? Porque eu tenho certeza que não foram só roupa, sapato, não foi só isso, não foi só pneu, não foi só combustível. Então, se teve esses aí que todo mundo viu que relaxou, então teve coisa maior. E por isso que o povo merece esse respeito. E a gente espera que vocês continuem atuando, não deixe cair no esquecimento, porque se isso cair no esquecimento, pode ter certeza, lá no futuro vocês vão ouvir, olha, os fiscais do povo não agiram, deixaram cair no esquecimento o que fizeram, a baderna que fizeram com o dinheiro público. Mas, e novidades, o que nós temos ali, o que os vereadores têm feito, ali cada vereador tem buscado o seu deputado, tem buscado ali para ajudar o município, além de fiscalizar, vocês têm ajudado ali está aprovando projetos ou buscando recursos para que o município ande? Então, Frajola, antes de falar dos recursos, mais uma palhinha do que aconteceu. Essa mesma pessoa que procurou nós para delatar tudo isso aí, antes ela procurou o prefeito. Ela foi lá, passou tudo para o prefeito. E o prefeito não tomou providência nenhuma. Isso aí eu estou falando que ela confirme a hora que quiser. Por quê? O que pegaram lá é os peixes pequenos. Que nem essa menina que delatou, ela era obrigada a fazer, ela recebia ordem. E ela estava num cargo baixo, pegou uma assessoria da assistência social. Ela se empolgou. Depois ela viu que a coisa estava feita, estava errada, e você tem razão. O prefeito não tomou nenhuma providência. Eu ouvi do Haroldo Amaral, da Rádio Clube, que o prefeito da Pardinha é o único que não consegue falar da região. Ele não dá entrevista, ele não fala, ele não tem transparência. E a gente fica nessa luta insana. Toda a folha de pagamento é super salário. 15 mil, 26 mil. Como pode uma pessoa que ganha salário base de R$ 1.300 receber 7, 8 mil? Então... E o portal de transparência é fechado. Você só pega lá o bruto e não tem provento, não tem nada. Você faz solicitação pedindo isso, não vai. Ganhamos primeira instância, foi para segunda, ganhou segunda, arbitrou multa. Nem assim ele... E, para não terminar o assunto, a gente agendou uma conversa com o promotor. Eu não pude ir por causa que teve um acidente no meu filho, mas foi do Iguaçu e o Sucuri. Eles passaram tudo para o promotor ficou não acredito, horrorizado com o negócio e deu as orientações para a gente ir encaminhando tudo para ele, mais detalhado tal, e é o que a gente está fazendo. Agora, quanto aos deputados,
Rio do Iguaçu, vários vereadores lá. Porque, na minha opinião, tem uns vereadores lá que, sinceramente, eu tiro o chapéu. Os caras são guerreiros, lutam, investigam, independente se é 45, é 22 ou 23, não estou nem aí. Sei que eles vão atrás. A gente correu atrás. Que nem você mostrou um caminhão-pipa aí, era um programa do governo do estado que ele deixava para os deputados para fazer o nome dele. Então, esse caminhão-pipa foi eu que fui lá, cadastrei com o deputado Rodrigo Gambale. Fomos com o próprio Rodrigo Gambale, ele já deu várias entrevistas falando, conseguimos o raio-x. O raio-x não comprou até hoje. Está usando a verba para outro, porque a verba veio para equipamento. O raio-x é um equipamento. Só que a maca também é um equipamento. Então, ele acha, por isso que ele falou para nós, é melhor levar para Botucatu do que ter gasto aí com raio-x. Tá. Fomos atrás lá tem muita estrada rural, agora mesmo está dando problema, de um rolo compactador, que isso aí é uma demanda antiga. Conseguiu com o Carlos Gianazzi. Comprou o rolo compactador até hoje? Não comprou. Por quê? Talvez foi o Rio do Iguaçu que foi atrás. 100 mil para iluminação pública do deputado lá de Alex Madureira. Tá orçando, tá fazendo, e não anda. Então, recurso a gente arrumou vários. O problema é que não chega aonde deveria chegar, que é no povo, né? No exatamente. Não chega onde tem que chegar. Não. E para você ver, isso aí é um escândalo. Na gestão do dito, veio um caminhão no chassi, só para pôr a prensa, para lixo da prefeitura estava arrebentado. O caminhão está indo para 2 anos encostado lá. Ele não faz nada com o caminhão. E terciarizou o serviço. Então, não tem como a gente fazer. A questão lamentável de descaso com o dinheiro público, né? E a gente perceber, o pessoal vai buscar, traz o dinheiro, mas o procedimento interno não anda para que o benefício chegue até a população. Mas... isso aí é uma das emendas. Isso aí são uma, né? É uma de várias, né? E outra. Daí você fala, o cara vai lá, pede instalação de inquérito contra a gente. Eu não estou nem aí, eu vou respondendo, vou vendo. Mas, paralelo a isso, eu fiz denúncia do pneu, agora andou, o Ministério Público, se não me engano, mandou para a polícia investigar. Fiz denúncia foi feita denúncia de gás, usava uma média de 300, passou a usar 1.000 bujão de gás. E várias outras denúncias. Nós não paramos, nós não vamos parar, nós vamos para cima. E só que é difícil lidar com o homem. Então nós estamos ouvindo aí o vereador Aires Merlini, presidente da Câmara Municipal de Pardinho, ele que veio um pouco para falar um pouco da política do município, falar um pouco aí das ações da Câmara de Vereadores, falar aí dessa falta de reciprocidade entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que o Legislativo tem buscado recursos, tem colocado à disposição, mas isso não chega na ponta para atender a população. O Legislativo tem buscado meios para fiscalizar os atos do Executivo e também estão sendo impedidos porque as informações não chegam. E aí é o que a gente fala, em questões como esta, que a justiça deveria ser célere, deveria ser rápida, né? Então a gente percebe que a travanca é devagar. E na questão do salário lá dos servidores lá, principalmente do piso salarial da enfermagem, foi rapidinho, já suspendeu o ato lá do presidente. E o que acontece? Os funcionários, inclusive da Unesp de Botucatu, acabaram fazendo aí uma movimentação ontem, deixando sem atendimento a população de vários municípios da nossa região. Justíssima a reivindicação deles, né? Que nós sabemos o quanto eles se dedicam, o quanto se colocaram em risco para atender as nossas populações. Mas, seguindo, queremos aí agradecer ao vereador, ele que se dispôs a estar aqui conosco. Queremos aí que esse espaço seja contínuo, que sempre que tiver um assunto ali de interesse da população, a gente possa estar levando isso a público, né? Essas ações que a Câmara tem buscado aí para fiscalizar o uso do dinheiro público, a gente se coloca à disposição
e deixar aí os microfones à sua disposição para qualquer outra informação que o senhor queira trazer, ou até mesmo aí agradecer aos seus companheiros que têm aí lutado junto para manter a Casa Legislativa, como o senhor disse, que passou a ser a Casa do Povo de Pardinho. Então, Frajola, isso aí não é orgulho, não. Isso é eu estou na política há 10 anos. Você sabe, quando eu era oposição, que procuravam pelo em ovo por causa de mim, mas eu me orgulho de não ter usado R$1 da administração. Eu não peguei nada, eu não fiz nada. O que eu pude fazer, eu fiz. Mas, e outra, mas você é oposição, você era... Não sou oposição, não sou situação. Antes de eu estar nessa luta aí para tentar moralizar a administração, a gente teve várias reuniões com ele, várias reuniões. Entrava aqui, saía aqui. Vai mexer com isso? Não sei o quê, vai não sei o quê. E outra, é um negócio que eu falo. Se você vê as postagens aí, quem representa o prefeito? Ele nunca está. É a mulher. Então, é um negócio que manda um projeto de lei, igual a função delegada. Você faz uma emenda, isso aí é até bom, ele não vai para frente, ele não aceita. Eu, como presidente da Câmara, Frajola, você também tem experiência na política, acho que eu nunca vi, talvez você veja. Eu sancionei 8 projetos de lei, porque ele não veta e não sanciona. Um presidente da Câmara, num ano e 10 meses, sancionar 8 projetos de lei. Mais uma ação omissa do prefeito, né? Então, isso é uma omissão terrível. Então, nada ele sabe, nada ele coisa. Quando foi... Acho que eu estou passando o tempo. Não, tranquilo. Quando foi ver um problema que tinha na CDHU lá, negócio, eu peguei ele e falei, numa casa da mulher, eu falei 12 questões para ele. Ele não sabia nada. A pessoa foi para São Paulo, pegou uma diária de R$2.000. Não é possível, não autorizei. Zé, vai atrás que ela foi. Então, eu fiz o que pude, nós alertamos, nós fizemos reunião, fomos fazer reunião escondida para ninguém saber, e mesmo assim não teve resultado nenhum. Mas eu agradeço, Frajola, meu mandato está perto de terminar, mas mesmo como vereador, eu me coloco à disposição e tenho que agradecer. Nós tivemos alguns embates, igual você falou, mas a amizade sempre permaneceu. Então, eu fico à disposição e desde já agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. Então, tivemos aí então a participação do vereador Aires Merlin.